Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2 nos diz: No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E aqui estamos, meu Pai, pois viemos com o propósito de te louvar, de te exaltar, de buscar a tua face, apresentar nossas vidas, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, nossa família, nosso lar, os nossos projetos de vida, os nossos planos. Senhor, entregamos em tuas mãos, porque o Senhor é o mestre, o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor sempre quer o que há de melhor para nós. Por isso te pedimos libertação, te pedimos curas, te pedimos bênçãos especiais para o teu povo, para os teus servos. Pedimos que o Senhor interceda por nós, que o Senhor responda ao nosso clamor. Abençoa de forma especial os nossos irmãos que nos visitam hoje. Cada um tem uma história, tem uma situação de vida, tem problemas, tem dificuldades, mas também só em estarem aqui já podem contar bênçãos especiais que o Senhor tem feito, que o Senhor tem lhes concedido. Portanto, Senhor, opera esta noite de forma especial, de maneira especial em cada vida e em cada coração, principalmente nos enchendo do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, ó Senhor, e também te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. Podemos sentar e vamos meditar sobre a criação, sobre o princípio da criação, a criação dos céus e da terra, o que Deus fez. O que nós vemos hoje não foi feito do que é aparente, O que Deus fez, tudo isso que Ele fez do nada, simplesmente pelo seu poder. E nós sabemos também que existem muitos questionamentos com relação a isso. Pessoas estudadas, a própria ciência, e pessoas que não estudaram, apenas ouviram alguma coisa, ou têm a sua concepção certamente pré-adquirida. A gente não cria as coisas assim, né? Às vezes a pessoa diz assim, eu inventei isso, eu criei isso, mas na verdade ele sempre viu algo parecido, ele sempre viu alguma coisa parecida, ele sempre copia alguma coisa de algum lugar. Se formos investigar, sempre vamos encontrar uma matriz de quem houve a inspiração. Então, a ciência é assim. Nós vemos homens inspirados certamente por aquilo que viram nas Escrituras, quando diz o Senhor, que o Senhor no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o homem forma tem as suas conjecturas, as suas ideias, os seus pensamentos e a sua linha de pesquisa,
e vão em busca de dados, e encontram dados que satisfazem o seu ego, né? o seu conhecimento, a sua linha de pensamento, e ali formulam teses e começam a defender. Então homens unem-se com outros homens e chegam a um ponto comum, dizendo: isso foi feito dessa forma. Dentre elas, nós vemos na ciência sempre falando da evolução e não na criação. Enquanto a Bíblia Sagrada nos fala da criação de Deus, a ciência nos fala em evolução, onde tudo aconteceu de uma explosão, e tudo se ordenou, e chegou a esse ponto perfeito que nós vemos, esse céu e essa terra, seus luminares no lugar certo, a terra com seus vegetais de forma apropriada para o homem, e o homem também que se autossustenta através da natureza. Então tudo isso é uma perfeição, ele encontra tudo pronto, e então eles afirmam: isso foi uma evolução, e o homem veio de um determinado ser, né? Então tem toda uma história, uma tese desenvolvida, e defendem. Enquanto isso, a Bíblia e os cristãos, eles dizem: eu creio, eu acredito na criação de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e Deus, que é o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas, e Ele criou todas as coisas. Está escrito em Gênesis, no capítulo 1, verso 3, diz que Ele criou a luz, haja luz, e houve luz. Então foi a primeira coisa que o Senhor Deus criou, foi a luz. Haja uma ação da criação, e houve luz. E depois no verso 6 nos mostra ali a expansão dos céus, haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas, e assim foi a cada dia da semana, né, criando alguma coisa, de forma que no verso 9 diz assim: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça a porção seca. E vemos Deus na criação fazendo tudo isso. Alguém diz assim: mas isso aí você não comprova isso. Isso aí é somente a tua fé que diz isso. Faz com que você defenda que foi uma criação. Nós, porém, temos dados científicos que comprovam isso, que comprovam que foi uma evolução. Mas se formos analisar também, para acreditar na evolução, é preciso muita fé. Mais fé ainda do que acreditar na criação de Deus. Porque dizer que tudo isso aconteceu de uma explosão, ou veio acontecendo do nada e chegar a um estágio tão perfeito como se vê hoje, é preciso muita fé no nada, né? É algo que não existe. É preciso muita fé também. As duas coisas convergem para a fé, só que uma converge para a fé em Deus, Criador de todas as coisas, um poder supremo, em um lugar que o homem não descreve, em uma dimensão que o homem não consegue adentrar, mas ele está lá. Enquanto isso, a outra parte diz: eu acredito que aconteceu de uma explosão e tudo foi evoluindo, foi acontecendo do nada e chegou a esse estágio. Eu pergunto: qual é o mais fácil de se acreditar? Desde os primórdios, os homens sempre acreditaram em um Deus que fez tudo isso. Agora, a tendência é que a ciência vai se desenvolvendo, os homens vão se distanciando cada vez mais de Deus, e eles vão então endurecendo seus corações,
e perdendo a fé em Deus e acreditando em qualquer outra coisa, menos em Deus. Então nós vemos que na criação ele descreve muito bem. Nós vemos ali nos 2 primeiros versículos da Bíblia, o Senhor fazendo ali uma introdução do que ele iria fazer, do que seria feito. Quando disse: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? O Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas, quer dizer, ele iria criar tudo isso e ele estaria sobre tudo isso. Só que ele começa a descrever essas coisas a partir do versículo 3, que é dizendo: haja luz e houve luz. A primeira coisa que foi criada foi a luz, foi no primeiro dia. Então, quando ele fez isso, ele já estava criando o quê? O dia que nós conhecemos, né? O dia que nós já conhecemos, que é formado de uma parte escura e formado de uma parte clara, pois um dia completo ele tem uma parte escura e uma parte clara. Ele criou a luz primeiro, depois disse: haja expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas, né? Deus fez a expansão, fez separação entre as águas, debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim tudo aconteceu, assim foi, e chamou Deus a expansão céus, e foi tarde e manhã, o dia segundo. No dia segundo ele criou esse céu, essa atmosfera que nós conhecemos, mas depois ajuntou-se essas águas debaixo dos céus que nós conhecemos e fez a porção seca no meio delas. E foi tarde, de manhã, o dia terceiro, criou tudo isso, não é? Criou tudo isso. Depois é que criou os luminares, luminar maior para governar o dia, luminar menor para governar a noite, e as estrelas com todo o seu resplendor, que os homens não se cansam de olhar para elas e nem de imaginar como tudo isso aconteceu. Por isso nasceu a ciência, por isso nasceu o método científico, através de pesquisas. Ele falou que as águas produzem com abundância répteis e almas viventes, todas as aves dos céus. Ele criou tudo, todas essas coisas ele criou ali no quinto dia. Multiplicaram-se todas essas coisas. A alma vivente. Por último, Deus criou o homem, e ele chamou o homem, disse que o homem seria a sua imagem e semelhança. Depois que criou todas as coisas, tudo em perfeita ordem, ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança significa cópia fiel. Cópia fiel é imagem e semelhança. Então, você, irmão, você é cópia fiel de Deus. Você é cópia fiel de Deus. Até nós podemos ver, quando ele diz isso, que o homem foi feito à sua imagem e semelhança, podemos ver isso também de forma profética, porque seria a forma que o Senhor Deus se faria carne para habitar nessa terra. Então, como foi que Deus se fez carne? Não foi como homem e andou sobre essa terra? Assim como nós somos, Deus se fez e habitou aqui nessa terra. Então nós vemos isso também como um ato profético. O homem foi criado à sua imagem e semelhança, a sua cópia fiel de Deus. Nós somos. Tudo isso ele prevendo ou querendo a perfeição do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança.
Agora, vem a pergunta: de que é Deus, de que o homem foi criado? Nós sabemos de cor, até a ciência sabe disso, que o homem é pó, tão tal é que ele tornará o pó novamente. Em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, nos diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ou seja, nós somos feitos do pó da terra. Deus tomou aquela porção do pó da terra, fez um boneco inerte, sem vida, porque não tinha respiração, e então soprou nele, e ele passou a respirar, passou a ser alma vivente. Ele foi o último da criação. O homem foi o último da criação. E depois, no sexto dia que Deus criou o homem, ele entrou ali no sétimo dia, porque o dia já tinha sido formado, já era dia e noite, e naquele dia sétimo ele descansou. E a palavra descanso sábado significa descanso. Então ele descansou naquele sétimo dia. Então houve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo dia que ele descansou. Por isso hoje o sétimo dia é chamado de sábado. Qual é o primeiro dia da semana que nós conhecemos? Domingo. Por que chamamos aquele dia que a gente vai trabalhar com preguiça? Por que a gente chama de segunda? Porque é segunda-feira. Então por que a gente não vai trabalhar com preguiça no primeiro dia? Por que vai trabalhar só no segundo dia com preguiça? Aí nós vemos que houve interferência do homem já nisso aí, né? O homem acostumou aí trabalhar só no segundo dia, mas o dia que Deus descansou foi no sétimo. É o que nós chamamos de sábado, e a Bíblia também chama de sábado, porque sábado significa descanso. Mas isso aí é outra história. Nós estamos tratando sobre a criação de Deus. E Deus criou o homem do pó da terra, soprou as suas narinas e lhe deu fôlego de vida, e ele passou a ser alma vivente. Deus deu a vida ao homem, e só ele tira a vida do homem. O homem pode até mesmo não ter, o homem até pode proporcionar, ou a nação, os governos podem também proporcionar qualidade de vida para o homem, como também o homem por si mesmo pode ter uma boa qualidade de vida e pode não ter uma boa qualidade de vida, dependendo das suas ações, da sua organização do dia a dia, dos seus projetos de vida, porque tudo que fizermos aqui, nós colhemos também. Se semeamos arroz, colhemos arroz. Se semeamos feijão, colhemos feijão. Se semeamos coisas boas, vamos colher coisas boas também. Então é razoável semearmos coisas boas para colhermos coisas boas, e jamais semearmos coisas ruins para colhermos coisas ruins, coisas negativas, e termos qualidade de vida. Qualidade de vida nos dá bons sono, dormimos em paz, temos família em paz, temos uma vida tranquila, porque temos qualidade de vida. Então, como já falei, ali no princípio Deus fez uma introdução da criação, de como Ele criaria tudo ali em 6 dias, e no sétimo descansando. Nós vemos em Gênesis no capítulo 2, do verso 4 até o verso 15,
Nós vemos ali detalhando como Deus criou o jardim do Éden, como Ele criou ali o jardim, como Ele criou os vegetais, como foi que Ele criou tudo aquilo ali. Mostra até dizendo que Deus plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E então ele mostra que o detalhe da criação, ali na palavra, nós vemos que ele disse: haja os vegetais, haja tudo isso. Quer dizer, ele falou em sua palavra e aquilo acontecia. Mas aqui já nos mostra o detalhe, que ele foi quem criou esse jardim, foi ele que criou esse arvoredo. Tudo isso provém de Deus, as aves, ou as árvores, tudo, inclusive os rios também. Nós vemos aqui nesse mesmo capítulo, ele mostrando a criação dos rios, e mostra o nome de alguns rios, né? Você pode ler, você vai ver, você vai observar algumas terras e alguns rios que vinham ali regando a terra, e os homens precisam dessas águas realmente na terra, para darem continuidade o seu trabalho como cuidadores desse jardim na terra. Então veja que Deus fez o homem para que ele se ocupasse, para que ele desse continuidade, para que ele trabalhasse e vivesse bem, vivesse feliz, que ele se alimentasse, que ele se autossustentasse, porque Deus deu todo o recurso para que ele vivesse. A gente precisa lançar mão disso, ser próspero sim, com o suor do rosto, porque Deus preparou tudo nessa natureza. Nós vimos o detalhe, se Deus criou o homem do pó da terra, nós vemos Deus também criando a mulher, né? Ali nós vemos que ele criou as aves. As aves também, elas são pó. Mas ele mostra o detalhe também de como ele criou a mulher. Ele criou a mulher. Nós vemos no próprio livro de Gênesis, no capítulo 2, verso 18 até o verso 24, nós vamos ler bem, esse daqui nós vamos ler. Como Deus criou a mulher. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado o homem, formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então Adão deu o nome de todas essas coisas, o nome das aves, dos animais. Adão era muito inteligente, e ele tinha muito trabalho a fazer também, era um homem muito trabalhador. E Adão pôs o nome a todo o gado, e a todas as aves dos céus, e a todo o animal do campo, mas para o homem não se achava adjuntora, ou seja, uma companheira, que estivesse como diante dele. Até então o homem estava sozinho. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada.
Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, algumas pessoas têm até vergonha de falar isso. Deixam de pregar esse detalhe porque tem vergonha. Mas como pode Deus fazer a mulher da costela do homem? Mas a gente olha nas costelas dele, não está faltando nenhuma. A ciência diz: eu olho, nós pesquisamos, nós não encontramos a falta de nenhuma costela. Então Deus não tirou o homem, a mulher da costela do homem, porque nós não encontramos a falta de nenhuma costela, né? Esses são os embates que existem entre ciência e a Bíblia, e eu prefiro ficar com a Bíblia. Se ele dissesse assim, mesmo para os cristãos, os crentes, que às vezes não acreditam que Deus tirou a mulher da costela do homem, então se ele dissesse que tinha também apanhado ali a terra, o pó da terra, e tinha feito também a mulher, bom, pegou o pó da terra e fez o homem, está aqui o homem, agora pegou mais uma porção da terra, fez a mulher, está aqui. Então eles acreditariam. Mas como está escrito que Deus fez o homem do pó da terra e depois fez da sua costela a mulher, então diz: não, isso aí é machismo, não pode ser assim. Mas é assim que está escrito, é assim, não importa como Deus fez, o que Ele fez foi perfeito. Se Ele fez assim, se Ele diz assim, eu creio, e devemos crer que foi assim. Tão tal que vemos diferença entre homem e mulher. Geneticamente, vemos a diferença, a própria ciência mostra a diferença. Homens e mulheres são diferentes. Comportamento diferente. Se alguém se comportar de forma diferente, é apenas um teatro, é apenas uma encenação. Se o homem se traja ou se comporta como mulher, ele está com a máscara, ele está fazendo um teatro, não é a sua realidade, ele sabe disso. A genética mostra isso. Se a mulher faz também a mesma coisa, se traja como homem, se comporta como homem, é também uma máscara, e ela sabe disso. É muito tendenciosa a ter uma depressão, ter enfermidades, porque vive uma fantasia. Enquanto a mulher no seu ventre gera filhos, o homem não tem a menor possibilidade. Não tem a menor possibilidade. E assim vemos alguns detalhes. Então, ela foi feita da costela do homem, e o Senhor Deus tem propósito nisso. Os dois andem juntos, todos são importantes. O homem não pode jamais maltratar o seu corpo, a sua costela, jamais. Ele precisa cuidar dela, e ela precisa também cuidar, ter a sua parte, cuidar dele. Mas estamos falando aqui do detalhe da criação. Então Deus criou a mulher, criou o homem. Agora, só que o homem com o tempo, foi se desviando, foi se afastando dessa realidade, foi cometendo pecados, foi cometendo transgressões, desobediência a Deus, foi pecando, foi se distanciando de Deus. Deus é amor, e Ele quer o bem do homem, e o homem, reconhecendo que é um pecador, ele não pode permanecer no pecado. Em Romanos, no capítulo 6, verso 12 e 13,
o Senhor nos diz: não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco acrediteis ou apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como filhos, como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então Deus fez Adão inteligente, capacitado, trabalhador. Os homens também, porque o homem é cópia fiel de Deus. Como o homem se distanciou, Deus aconselha para que ele não se distancie, e aconselha dizendo: olhe, não apresentem os vossos corpos, os vossos membros para o pecado. Não reine o pecado em vossas vidas. Não apresentem os seus corpos para o pecado, para a transgressão. Você está no controle dessa parte. Você é inteligente, você está no controle dessa parte, para cuidar desta casa que é você. Nós somos casa de Deus, morada de Deus. Agora, você tem a chave dessa casa, bem aí, dessa porta dessa casa. Você cuida dessa casa. Eu tenho que cuidar desta casa aqui. Você cuida dessa casa que é o seu corpo. Cuide dela. Não apresente o seu corpo ao pecado, à transgressão, à desobediência, seja por comida, seja por bebida, seja por prostituição, seja por pensamentos iníquos e atitudes iníquas. Porque isso é pecado, isso distancia o homem de Deus. Essa é a recomendação do Senhor. Não se apresentem para fazer isso. Alguém diz: mas Deus é amor, Deus perdoa, Deus é misericordioso. Sim, Deus é amor, mas também Ele é justiça. Em Romanos, no capítulo 6, verso 1 e 2, diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante em nossa vida? Para que a graça de Deus abunde em nossa vida? Ele responde no verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Muitas vezes o homem, ele usa a sua astúcia dizendo: mas Deus é misericordioso, eu vou continuar fazendo assim, porque no tempo certo Ele vai me resgatar, Ele vai me tirar, mas enquanto isso, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso. Mas, veja, a recomendação de Deus é: que diremos, pois? É uma pergunta. Permaneceremos nós no pecado para que a graça abunde? Aí ele responde: de modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, nós que tomamos uma decisão, entregamos nossas vidas a Deus, como viveremos ainda nele? Ou seja, como viveremos ainda no pecado? Nós não podemos viver no pecado ou continuar vivendo no pecado. Nós temos que entregar as nossas vidas ao Senhor. Em Isaías, no capítulo 59, ele nos diz no verso 1 assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Então, se há arrependimento, se há decisão na sua vida, o Senhor está ouvindo, o Senhor está pronto a atender ao coração verdadeiramente arrependido. Por quê? Porque as vossas iniquidades
fazem divisão entre nós, entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Quer dizer, quando pedimos e não somos atendidos, é porque há problema da nossa parte, porque da parte de Deus não há problema. O que distancia o homem de Deus é o pecado, e o pecado é cometido pelo homem, por causa das suas consciências, os seus desejos carnais. Então ele vai se distanciando, chega um momento que ele se torna insensível para Deus, para as coisas de Deus. E nós sabemos que quando o homem fica insensível, quando não sente mais nada no seu corpo, é porque ele está morto. O irmão deu ontem um exemplo acerca disso, muito bom. Diz que uma árvore cortada, de uma árvore é cortado um galho. Aquele galho cai no chão, mas ele continua verde por algum tempo. E nem percebe, está verdinho lá no chão, parece saudável, mas ele começa a ressecar-se, começa a perder o vigor, começa a perder a água, e todo o vigor das folhas, e vai secando. Chega um momento que ele não serve mais para nada, ele vai se quebrando, e não serve para outra coisa a não ser para ser lançado no fogo. E é justamente isso que acontece, ou que acontecerá naquele grande dia, ou que já esteja acontecendo hoje na vida do homem, que ele tem tudo para viver saudável, na árvore, na videira verdadeira, mas ele toma uma decisão de se distanciar, de se desligar da videira. A princípio ele continua verdinho, achando que está tudo bem, mas depois fica insensível, resseca-se e não serve mais para nada. É como o sal também, sem sabor, ele não serve para nada, a não ser para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mas o Senhor Deus nos dá uma palavra de consolação, dizendo que ainda há tempo. Isaías 55, ó vós, conforme o versículo 1, ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, todos podem vir, porque o Senhor continua de braços abertos esperando. Jesus disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus quer retirar o fardo pesado da sua vida. Jesus quer retirar isso. Jesus quer retirar da sua vida o jugo que maltrata. Quer te dar uma nova vida. O próprio livro de Isaías nos diz que ele começa fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, todos que desejam ter vida precisam vir ao Senhor, aceitar o Senhor como Salvador. Ah, irmão, eu tenho tantas coisas para resolver ainda, ou talvez eu não consiga porque eu estou preso em determinadas coisas da minha vida. Jesus disse: vinde como estais. Você precisa vir como você estiver, não importa o tormento, o sufoco, as dificuldades, mas venha ao Senhor, porque Ele cuida de ti e te ajuda a sair
de todo esse embaraço. Então não deixe para amanhã. Se Deus toca na sua vida, então venha agora e aceita o Senhor como Salvador. Essa confissão pública é muito importante. Não deixe, fale com o seu coração e comece a dizer, e comece a andar nos pés do Senhor, porque é maravilhoso isso. Amém. Por tua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuida de mim, teu amor é a luz do meu ser, e meus olhos vão te ver, Criador da terra e céus, e prostrado vou contemplar tua glória. Viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da glória. Por tua graça, salvo estou, totalmente entregue a ti, Senhor. Não há nada além de ti. Vejo tua glória, me encontro em tua paz. Tu és fiel, cuida de mim, teu amor é a luz do meu ser, e meus olhos vão te ver, Criador da terra e céus, e prostrado vou contemplar tua glória. Viverei pra te adorar, ó Jesus, Rei da glória. Anjos clamam numa voz, Santo, Santo, para aquele que há de vir. Cantarei, aleluia. Anjos clamam numa voz, Santo, Santo, para aquele que há de vir. Cantarei, aleluia. Agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.